Jesus diz algo que ecoa nos corações aflitos: não se perturbe vosso coração. Mas como? Como não ter medo quando não sabemos para onde vamos? Aqui está o segredo. Ele não diz apenas confiem em Deus. Ele diz confiem também em mim, porque Jesus é o próprio caminho. Você realmente acredita que Ele já preparou um lugar para você? Evangelho de hoje, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não percam a calma, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas estâncias, senão vos o havia dito, e vou vos preparar um lugar. Quando vá e vos prepare um lugar, voltarei e vos levarei comigo, para que onde estou eu estejam também vocês. E para onde eu vou, vocês já sabem o caminho. Tomás lhe diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe responde: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecessem a mim, conheceriam também a meu Pai.
agora já o conhecem e o viram. Felipe lhe diz: Senhor, mostra-nos ao Pai e nos basta. Jesus lhe replica: Faz tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu a mim, viu ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos ao Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai em mim? O que eu vos digo não falo por conta própria. O Pai que permanece em mim, Ele mesmo faz as obras. Creiam em mim. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Se não, creiam nas obras. Vos o asseguro, quem crer em mim, também ele fará as obras que eu faço, e ainda maiores, porque eu vou ao Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos. Que a paz de Cristo esteja com vocês neste momento em que nos reunimos para refletir sobre a palavra de Deus. Hoje queremos caminhar juntos sobre uma verdade que atravessa toda a Escritura, a de que somos chamados, escolhidos e preparados para algo muito maior do que aquilo que conseguimos enxergar com nossos olhos. Uma mensagem que nos vem dos Atos dos Apóstolos, que perpassa o Salmo e que Jesus nos proclama pessoalmente no Evangelho. 3 vozes que ecoam a mesma melodia em nossos corações. Comecemos com a primeira leitura. Nos Atos, vemos a igreja primitiva crescendo exponencialmente, mas esse crescimento traz consigo conflitos, questionamentos, queixas, e é tão relevante o que os apóstolos fazem diante dessa situação. Eles reconhecem que não podem fazer tudo, precisam estabelecer prioridades. E qual é ela? A oração e o anúncio da palavra. Tudo mais, por importante que seja, e a caridade às viúvas é absolutamente importante, deve estar subordinado àquilo que é o coração da vida cristã, a comunhão com Deus e a proclamação da sua salvação. Mas vejam só como eles fazem isso com beleza. Não marginalizam o serviço material. Pelo contrário, escolhem 7 homens repletos do Espírito Santo e de sabedoria para essa missão. Estevão, Felipe e os demais não são apóstolos, mas recebem imposição de mãos. São dedicados, são consagrados ao serviço. Porque na compreensão cristã, não existe tarefa que não seja sagrada, quando realizada em estado de graça, quando realizada sobre a ação do Espírito Santo. E que resultado lindo! A palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém. Agora, o Salmo vem nos sussurrar uma súplica constante. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Porque, amigos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos capazes de fazer de bom, só é possível quando vivemos mergulhados na graça divina. O Salmo nos recorda que Deus ama o direito e a justiça, que transborda em toda a terra a sua graça. Não é uma graça limitada, reservada apenas a alguns escolhidos. É uma graça que transborda, que enche o mundo, que está à disposição de todos nós. Mas precisamos estar em estado de graça. Precisamos nos manter conectados a essa fonte inesgotável. E então vem São Pedro em sua segunda carta nos recordando algo absolutamente fundamental. Somos pedras vivas, incorporadas no edifício de Cristo. Jesus é a pedra angular, rejeitada por muitos, mas preciosa aos olhos de Deus. E nós? Nós somos sacerdócio santo, chamados a oferecer sacrifícios espirituais. Não estamos aqui por acaso, não somos peças descartáveis. Somos raça escolhida, nação santa, povo conquistado, para proclamar as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Estas palavras ardem em nossos peitos, não é verdade? Somos uma raça escolhida, fomos chamados das trevas para a luz. Mas com esse privilégio vem uma responsabilidade: viver em estado de graça, manter-nos ligados à cabeça que é Cristo. E Jesus, no Evangelho, completa essa mensagem com um conforto imenso. Aos seus discípulos angustiados ele diz: não se perturbe o vosso coração. Por que não se perturbar?
porque Ele vai nos preparar um lugar na casa do Pai, porque Ele é o caminho, porque conhecê-lo é conhecer o próprio Deus. Vejam a generosidade de Jesus quando Felipe pede para ver o Pai. Jesus não se irrita, ele diz: "Quem me viu, viu o Pai", e nos deixa uma promessa que ainda ecoa em nossos ouvidos: "Quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas." Irmãos, qual é a síntese de tudo isso? É simples e profunda ao mesmo tempo. Nós somos escolhidos, somos chamados, somos capacitados pela graça para fazer obras maiores. Mas isso só é possível quando vivemos em estado de graça, quando nos mantemos conectados a Jesus Cristo através da oração, dos sacramentos, da obediência à palavra de Deus. No cotidiano, talvez vocês enfrentem conflitos, questionamentos, pressões que parecem grandes demais. Lembrem-se dos apóstolos, eles priorizaram o essencial. Lembrem-se do Salmo, a graça de Deus transborda. Lembrem-se de São Pedro, vocês são pedras vivas, escolhidas, sagradas. Lembrem-se de Jesus, o caminho é Ele, a verdade é Ele, a vida é Ele. Hoje, queremos convidá-los a uma reflexão bem pessoal. Primeira pergunta: em que áreas de minha vida tenho deixado de lado o essencial, aquilo que realmente importa eternamente, por me prender ao urgente? Segunda pergunta: como posso viver mais plenamente em estado de graça, nutrindo-me dos sacramentos e da comunhão com Deus? E terceira: quais são as obras que Jesus está me chamando a realizar, confiando que sou capaz, porque Ele está em mim? Deixamos na descrição deste vídeo recursos para aprofundar sua vida espiritual, reflexões, livros, links para a oração contínua. Aproveitem! Esse é um convite à conversão permanente, ao crescimento na fé. Que cada um de vocês sinta neste momento a mão do Senhor em sua vida. Que a graça de Cristo os envolva, os fortaleça e os guie sempre. Que vocês vivam como aquela raça escolhida, nação santa, luz do mundo. Que o Senhor de paz abençoe abundantemente a cada um de vocês e as suas famílias. Fiquem bem.